Começamos a explorar o norte da Argentina. E esse país é muito mais do que apenas Buenos Aires. O norte é um turismo bem diferente. É uma imersão na cultura e uma viagem no tempo. Nesse vídeo, conheça a região de Salta e as famosas múmias das crianças de Llullaillaco. Já dá uma curtida para garantir e se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve. Ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Se você perdeu o último vídeo, clica aí no cantinho superior da tela e começa por ele. Vamos seguir? Roda a vinheta! Chegamos a Salta, já na província de Salta, e a gente segue em direção ao sul, beirando a Cordilheira dos Andes. A gente foi descobrindo que o nosso estilo de viagem não é dirigir muitas horas até chegar ao destino demarcado. A gente prefere dirigir menos quilômetros, menos horas e dormir em mais lugares para poder ter uma melhor noção do país e não explorar só as cidades mais turísticas, mas ter uma noção das outras cidades, as cidades menores também. Assim a gente acabou dormindo em mais destinos e a gente consegue ter uma visão melhor do país como um todo, porque a gente acaba experimentando mais cidades e não a visão daquelas que são só mais turísticas. E vamos lembrar que a gente também tem o chopp, então o chopp nos forçou a fazer isso com mais frequência. Quando a gente dirigia muitas horas, ele ficava estressado, então quanto menos horas a gente passava dentro do carro e ele passava dentro do carro, era melhor para ele. Então a gente foi encontrando o nosso estilo de viagem por conta desses fatores. Por isso, a gente dormiu em tantas cidades que as pessoas falavam pra gente, sério? Mas não tem nada lá. E a gente foi gostando desse estilo. E a gente seguiu o caminho já em direção a Mendoza, que seria a próxima cidade maior e mais turística no nosso caminho. A primeira parada desse trecho foi Salta, que a gente ficou alguns dias. A gente conheceu o Museu de Arqueologia de Alta Montanha, que por si só já é uma coisa bem diferente, né? Aqui nos intrigou bastante a história das crianças de Llullaillaco. Que são múmias de crianças que foram encontradas quase que no cume do vulcão Llullaillaco, por isso o nome Crianças de Llullaillaco, que é um vulcão que fica entre a Argentina e o Chile. A primeira informação que nos intriga é que os cientistas que encontraram consideraram o estado de conservação dessas crianças quase perfeitos, dado o local onde elas foram encontradas. Essas crianças foram encontradas a 6.739 metros de altitude, quase 7.000 metros de altitude. Aqui a gente começa a abrir os nossos olhos e a nossa cabeça para tantas tradições e rituais diferentes que existiam no mundo e que existem até hoje. Essa é uma história que já saiu em tantos canais de notícias, de história, inclusive saiu em canais como History Channel, como Discovery Channel, National Geographic, e é uma coisa que intriga a sociedade até hoje, porque o fato em si assusta. E qual é o fato? São 3 crianças múmias que foram encontradas em 1999. E os cientistas que encontraram consideram o estado de conservação dessas múmias excepcionais, dadas as condições em que elas foram encontradas. O cientista que encontrou as múmias já falou em diversas entrevistas. Essas são as múmias incas mais bem preservadas já encontradas. Isso tudo é explicado no seu passeio pelo museu. O estado de conservação dessas múmias possibilitou fazer testes que identificaram o ritual pelo qual essas crianças passaram. E que ritual foi esse? Um ritual de sacrifício humano, onde 3 crianças foram enterradas vivas depois de ingerirem alguma substância que alterou as suas consciências. A múmia mais velha é uma criança de mais ou menos 15 anos. Ela foi apelidada de La Doncella, ou, em português, a donzela.
A segunda também é uma menina e tem por volta de 6 anos. Essa foi apelidada de La Niña del Rayo, ou a menina do raio, porque o seu rosto foi atingido por um raio em algum momento e danificou uma grande parte do seu rosto, até a orelha e até uma parte do ombro. E por fim, a terceira múmia é de um menino, apelidado de El Niño, e esse estimavam ter por volta de 7 anos. Evidências mostram que ele foi o único que sofreu muito no processo de sacrifício. Há muita polêmica por trás desses rituais e como as pessoas enxergam esse tipo de tradição. Nós ficamos bastante impactados, principalmente porque tratava-se de crianças. Essa região preserva bastante a sua cultura e a sua história. Inclusive, a gente ficou no Airbnb cuja dona era proprietária de uma biblioteca e de uma livraria. E ela tinha um acervo enorme sobre a história da Argentina e a civilização que dominava aquela região. A cada dia que passava, a gente se sentia cada vez mais à vontade de testar diversas formas de hospedagem com o chopp. Aqui, a gente ficou na casa de alguém e a gente se sentiu super bem tendo o chopp conosco. Pouco a pouco, a gente foi testando o melhor para nós. Ficamos alguns dias em Salta e seguimos nosso caminho rumo ao sul, sempre beirando a Cordilheira dos Andes. É sensacional. A gente adentrava o continente um pouco, ou seja, se afastava das montanhas, e a gente já notava que a geografia tornava-se mais verde e mais fértil. Mas à medida que a gente se aproximava de Mendoza, a gente já via a geografia mais montanhosa e mais seca novamente. Afinal, Mendoza fica aos pés das cordilheiras. O caminho nos apresenta retas intermináveis. A Argentina é enorme e essa rota que pegamos, ela possui caminhos muito retos, com poucas curvas. Vemos o horizonte no infinito sempre, e a cada quilômetro percorrido a gente subia um pouquinho mais. Haviam trechos que a gente via pequenos salares no caminho, e claro, a gente sempre descia para ver de perto. Vimos o contexto mudar tanto no clima quanto também na vegetação. O seco estava prevalecendo. Ao chegar na província de Mendoza, a gente se depara com uma barreira de alimentos e a gente nota que tem uma linda golden exercendo a tarefa de cão farejador. A Patagônia e algumas províncias muito produtoras, elas se protegem contra algumas pragas. Nesse caso aqui, essa chegando na província de Mendoza, da mosca dos frutos. Portanto, ali há uma inspeção no carro, porque você é proibido de entrar com frutas. Então a equipe, ela tanto te explica o porquê você está sendo inspecionado e te orienta para evitar com que você entre sem querer com frutas que são proibidas. Son muchísimas. Todas esas no se puede. Todas esas no se pueden. Si vos querés traer algo, y no está en el listado, lo podés traer. Por ejemplo, melancía. Melancía, ¿te gusta? No está melancía. Se puede. Entonces sí puede. Ananá. Banana. Abacaxi. Abacaxi no está acá. A gente tinha algumas maçãs no carro, então a gente ficou um tempinho por lá, porque a gente ficou conversando com os inspetores, entendendo um pouco do trabalho do cão farejador. A gente aproveitou para comer as maçãs para não ter que jogá-las no lixo e depois a gente adentrou a província de Mendoza. Ao chegarmos na cidade de Mendoza, a gente testou outra forma de hospedagem, o hostel. Para quem não conhece um hostel, sua característica principal é o compartilhamento. Você compartilha tudo. Em muitos casos, você compartilha inclusive o seu quarto. Os quartos geralmente são de muitas camas e muitas pessoas que não são relacionadas a você dormem ali junto com você. Além de, claro, as outras áreas também são compartilhadas, como banheiros, duchas e áreas comuns, como sala, cozinha. A gente ficou num quarto que era só nosso, mas a gente tinha as outras áreas compartilhadas, como banheiro, duchas, sala e cozinha. E a plaquinha. No local circulava sempre bastante gente, já que o local acomodava muita gente. Agora vamos pegar um pouquinho de azeite aqui, porque o azeite tá bem em conta. Essa é a Patrícia que cuidou da gente esses
dias. Manda um oi pro Brasil, Patrícia. Saludos, esperamos a muchos brasileros. Bienvenidos todos. Graças. Vamos preparar nosso café aqui. Chinchulín. Chichulin. É como a tripa. Tripa sería porque está la tripa gorda y después está la tripa fina que sería el chinchulín. Y ahí se hace, en realidad se hace a la parrilla, es más rico. Pero bueno, hoy salió al horno.